Aqui no estúdio a gente recebe o advogado José Augusto Nobre. Bom dia, doutor José, seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos telespectadores do Mulher Demais. É um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa. A gente está acumulando dúvidas de programas anteriores, já vou começar com a dúvida dos nossos telespectadores. E um telespectador diz o seguinte, ele tem 7 anos e alguns meses numa empresa, só que ele está querendo sair da empresa, está precisando sair da empresa, só que a empresa quer que ele peça para sair. Ele quer saber, tem o direito de segurar, mas não tem aquela demissão, aquele acordo? Ou toda empresa pode fazer aquele acordo ou é voluntário? Olha, por ser um acordo é voluntário, tem que partir da vontade da empresa e do trabalhador, mas eu acho que com 7 anos de empresa, justifica ele pedir que a empresa assim o faça, né? O ideal, obviamente, para o trabalhador é ele ser demitido. Como a empresa não quer demiti-lo, ele poderia tentar então realmente esse acordo, ele recebe 50% das verbas rescisórias e 20% da multa do FGTS. A empresa perde alguma coisa nesse acordo? Paga parte da rescisão. Né? Se ele pedisse demissão, o pagamento seria bem menor. Mas às vezes é o que acontece, um funcionário improdutivo é muito mais gasto para a empresa, é muito menos lucrativo para a empresa, não é verdade? Sem nenhuma dúvida, Fernando. Eu digo isso sempre para as empresas que eu assessoro. Não adianta a gente estar na empresa com alguém que não quer estar conosco. Então presta atenção, tá? De repente é um papo aí e às vezes a empresa fica resistente, mas com um pouquinho mais de conversa pode ser que aconteça. Agora, cá pra nós, se tá infeliz, amigo, no trabalho, não fica pensando na grana não, sabe, Zé Augusto? A vida é tão rápida pra gente estar infeliz num lugar simplesmente porque a grana não quer perder grana. Eu acho que vale muito mais você refletir sobre o que você tá querendo pra sua vida. Isso aqui é muito mais uma conversa de psicóloga, porque eu penso que a vida passa rápido demais pra gente estar infeliz no trabalho, todos os dias. Outro trabalhador diz o seguinte, trabalhou 2 meses com carteira assinada e a empresa pediu para que todos os funcionários assinassem a rescisão, está certo? 2 meses é pouquinho tempo, ainda nem deu aquele estágio, né? Na verdade, o prazo de contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, pode ser até 90 dias. Nesse caso, não deu, mas tem que ver a forma de contratação. Se ele foi contratado por prazo indeterminado, ainda que ele só tenha trabalhado 2 meses, ele vai receber aviso prévio, ele vai receber proporcional de férias e 13º, ele vai receber a multa de 40% do FGTS. Obviamente o valor vai ser pequeno porque o contrato foi muito curto. Entendi, mas se foi esse o prazo indeterminado, tem direito? Normalmente. Entendi. Outro trabalhador pergunta o seguinte, vale transporte, vale alimentação, deve ser pago em cima de 30 dias ou 26 dias? O nome é a Juliana, que mora na Torre. Olha, isso vai depender muito, Juliana, da convenção ou acordo coletivo da tua categoria, certo? Para algumas categorias é pago com base nos 30 dias, para algumas outras é pago apenas com base nos dias efetivamente trabalhados. Entendi, então tem que olhar o acordo ou convenção coletiva da categoria da Juliana. Muito bom. A Dailton de Mangabeira pergunta o seguinte, ele disse que ele trabalha de motorista e o que é que acontece? O patrão quer que ele também dirija, carregue e descarregue o carro. Então ele faz as funções de motorista, né? De acúmulo de função, né? Pelo menos eu estou entendendo aqui, porque ele dirige, é o motorista. Carrega e descarrega já é outra função. Aí ele está querendo saber, é correto? Ele viaja todos os dias às 3 da manhã e chega às vezes só à noite. Ele tem direito a adicional noturno? São 2 perguntas aí. Se ele está acumulando função e se tem direito a adicional noturno. Primeiramente, Adailton, com relação ao acúmulo de função, isso tem que ver a situação concreta. Se esse carregar e descarregar é uma coisa simples, rápida, pequenas mercadorias, o próprio motorista pode fazê-lo. Entendi. Agora, se é realmente um caminhão, sei lá, um caminhão de cimento, entendi. Aí é óbvio que o trabalho de carregar e descarregar não é dele, tem que ter o ajudante. Entendi. Certo? Com relação ao adicional noturno, como a jornada dele inicia-se antes das 5 horas da manhã, ele tem direito ao adicional noturno do início da jornada e talvez do final da jornada, aí vai depender de que horas ele está encerrando essa jornada dele. Ou seja, precisa entender aí que a questão do carregamento, né? E a questão, agora, se ele entra 3 da manhã, aí... Porque, por exemplo, às vezes o motorista, me parece não ser o caso dele, porque é motorista de caminhão, mas às vezes o motorista vai na casa da gente levar um vidro, instalar um vidro de uma janela e tal. Uma situação dessa... não gera acúmulo de função, porque é uma situação, uma coisa rápida, pequena, que ele não vai precisar de um ajudante. Pontual, né? Entendeu? Entendido demais. Bom dia. E sobre o aviso prévio, posso ficar em casa no aviso? Olha, o correto no período de aviso,
você ter uma redução da sua carga horária ou deixar de trabalhar nos últimos 7 dias. Isso no caso do aviso prévio trabalhado. Entendi. No pago. Certo? O aviso prévio indenizado, não. Aí realmente você vai para casa, 10 dias depois você vai receber sua rescisão. Entendi. Tem que saber no caso dela aí qual foi a situação, Isso, né? Eu trabalho de empregada doméstica há quase 2 anos e meu patrão não paga o abono do meu filho de 7 anos. Eu gostaria de saber se ele tem a obrigação de pagar e se ela tem direito de receber os meses que ela trabalhou e não foi, né, pago. Olha, se ela se enquadrar naquela situação, a criança estiver regularmente matriculada em escola, ela receber o salário, creio que receba o salário mínimo, então a parte do salário daria sim o direito. Ela tem, esse patrão dela, como ela chama, tem o dever de pagar o salário família e tem que pagar o retroativo. Então, nesse caso, ele está errado, porque nem está pagando e ainda deixou de pagar meses anteriores. Então, tem prazo, como... Ela não sei quanto tempo ela está trabalhando, mas outro dia a gente entrevistando aqui uma advogada, ela falou que os direitos, você pode recorrer de 5 anos para cá, não? Assim, você tem 2 anos após a extinção do seu contrato de trabalho para reclamar alguma coisa, podendo, nesta reclamação ajuizada em até 2 anos, cobrar os últimos 5. Entendi. Então, se ela tiver mais tempo que isso, também não pode correr atrás, né? Meu esposo foi demitido, está em casa há cerca de 1 mês, mas ainda não foi feita a baixa da carteira dele. Simplesmente o dono da empresa mandou aguardar o contato do contador, que vai ligar para resolver a situação. Só que faz 1 mês e nada. Como faz para resolver isso, né? O tempo de espera é esse mesmo? 1 mês em casa, ele vai receber ainda tudo isso? Olha, receber não, porque apesar da empresa ainda não ter dado baixa, ele não está mais prestando serviço. E o salário é uma contraprestação mensal pelo serviço prestado, certo? Então, ou seja, ele não vai ter salário. Não. Agora, em compensação, a empresa vai ter que pagar uma multa no valor do salário dele pelo fato de ter atrasado o pagamento dessa rescisão, porque essa rescisão teria que ser paga em até 10 dias após o desligamento. Entendi. Então, no caso, ele vai receber um salário, mas não é porque ele passou o mês em casa, porque a empresa não... é por conta dessa multa. Gente, vai ter umas empresas que eu fico pensando assim... Tem umas atitudes, né, José, que algumas complicam realmente... muito mais a vida, gastam muito mais dinheiro. Cara, já demitiu a pessoa, resolve, né, a rescisão da pessoa e pronto. Com certeza. Muito mais lucrativo para a empresa, inclusive, que agora vai pagar não só a rescisão, mas um salário a mais com multa. Não estou entendendo, não. Fui demitida fazendo tratamento de depressão e ansiedade generalizada. Estou tomando medicações controladas. O que eu devo fazer? Adoeci na empresa e só passei 11 meses. Olha... Se ela está afastada, recebendo benefício do INSS, ela não poderia, na verdade, sequer ser demitida, porque o contrato de trabalho dela fica suspenso. Tá? Isso não quer dizer que ela tenha a estabilidade. A estabilidade vai depender se essa depressão tem origem no trabalho ou não, porque aí, apesar de não ser médico, todos nós sabemos que a depressão ela tem uma série de fatores que podem ocasioná-la. Se teve origem no trabalho, ela além de não poder ser demitida, quando ela retornar do INSS, ela ainda tem uma estabilidade ou garantia provisória no emprego de 12 meses. 1 ano. Se não teve relação nenhuma com o trabalho, aí tão logo ela retorna do INSS, ela poderia sim ser demitida. A questão aí é saber se ela estava ou não em gozo de benefício previdenciário. Entendi. Busca direitinho aí seu direito, se estava, voltou, aí tem direito a permanecer. Mas se não, às vezes você se afasta, né? Por... Quanto tempo do INSS? 15 dias, doutor José Augusto? Para o trabalhador normal, digamos assim, sim. O doméstico, a partir de 1 dia, pouca gente sabe, mas o doméstico, a partir de 1 dia, ele... Vamos lembrar aqui quais são as categorias que se enquadram no doméstico? Empregada doméstica, a empregada doméstica tradicional, jardineira, babá, cozinheira, motorista doméstico. Afastou 1 dia por uma doença, já pode ir com a Pode ir para o INSS. Interessante. Trabalho à noite das 6 da manhã. Na verdade, eu trabalho à noite das 6 às 6 da manhã, né? Das 18 às 6 da manhã. 12 por 36. Se meu trabalho, se meu turno de trabalho cair um feriado, tem direito a algum valor extra de Campina Grande? Bom dia para o pessoal de Campina Grande também que nos assiste. É o seguinte, o trabalhador que trabalha 12 por 36 ou na jornada 5 por 1, 5 dias trabalhados por 1 dia de folga, em regra, a convenção coletiva já prevê a remuneração dos feriados. Então não teria direito. Se a convenção ou o acordo coletivo não prevê, aí recebe sim um adicional pelo trabalho em feriado. Porque às vezes você não conhece o que é que está estabelecido na sua categoria, aí você já está recebendo um direito e nem sabe. Não acontece, José Augusto, isso? Demais. Né? As pessoas não leem, não participam da questão do sindicato, né? Agora que é facultativo também, você está inserido ou não, né? Então, assim, é preciso saber como é que anda as coisas da categoria para você saber que, de repente, você já está recebendo e fica infeliz
achando que não está recebendo o direito, só Claro. que você já está recebendo. Então é bom entender, tira um tempinho, pesquisa na internet, vê como é que tá, liga para o sindicato, pede esse acordo, que aí de repente esclarece um monte de dúvida que você porventura pode ter e está indo trabalhar infeliz achando que está Justamente. sendo devido a alguma coisa e nem está. Quanto tempo o trabalhador tem direito às segundas férias, sendo que a primeira foi com 1 ano? A partir do momento que a gente entra numa empresa, a gente começa a contar o período aquisitivo de férias, que é o período de 12 meses. Então, se você entrou numa empresa no dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, você adquire o direito a ter as primeiras férias a serem gozadas. E a empresa tem mais 1 ano para te dar essas férias. Ou seja, de 1º de janeiro do ano seguinte até 31 de dezembro do ano seguinte, você pode gozar essas férias em qualquer mês, de acordo com a conveniência da empresa. Entendi. Então, essas segundas férias vai ser a partir do 2º ano dela na empresa. Entendi. No caso, ele usou o exemplo aí de 1º de janeiro, né? Só para facilitar. Mas aí então qualquer- você só teria no outro ano, né? Isso. Significa dizer que você completa 1 ano e a empresa tem mais 1 ano para te dar isso. Mas tem que dar antes de completar. Pode ser na véspera, sim ou não? Tem que terminar o último dia de férias até no máximo 1 ano, senão paga em dobro esses dias. Então, um mês antes de você Isso. completar 1 ano. Gostaria de saber se ela está afastada do trabalho há 7 anos, não tenho mais interesse em voltar para a empresa, tem estabilidade, mas posso fazer acordos, tem direito de receber todos os direitos após o acordo. É a Janaína. Olha só, Janaína, nesse caso, você teria que renunciar à sua estabilidade, certo? Essa renúncia tem que ser feita por um documento escrito, subscrito por ela própria e assinado por ela. Se ela assim o fizer, a empresa poderá demiti-la, tá? Mas aí tem que ser um ato de vontade dela, Entendi. tá? Ela não pode renunciar por pressão da empresa, porque a empresa assim o exige. É uma coisa, é uma consciência mesmo, um desejo Isso. mesmo, né? Isso. Eu vou fazer mais uma pergunta, vou dar uma pausa aqui. Então o José vai tomar uma aguinha, a gente volta. Eu tenho que você mandar mais dúvidas para o 991050400, falar sobre gravidez. Uma telespectadora comenta, doutor José, que ela estava grávida de 6 semanas, aí foi demitida. Só que depois que ela foi demitida, ela perdeu o bebê. Ela tem direito, depois de 6 dias de sair, na verdade ela saiu, 6 dias depois perdeu o bebê. Ela tem direito de ser readmitida? Como é que tá? Olha, ela não poderia ter sido realmente demitida nessa situação, certo? Porque estava grávida. Deverá ser readmitida. Agora, como ela perdeu o bebê logo em seguida, infelizmente ela poderia novamente ser demitida. A não ser que ela pudesse provar, né? E eu estou falando de uma situação bem abstrata e bem hipotética, Que ela adoeceu, que a perda do foi bebê por- pode ter sido gerada pelo estresse, pela ansiedade, pela angústia da perda do emprego. Afinal de contas, você é grávida, precisando pagar as contas, fazer enxoval, fazer tantas coisas que uma criança necessita. Ser Verdade. demitida não deve ser uma situação fácil. Entendi. Então, no caso, ela poderia ser readmitida, porque ela estava grávida, não deveria Isso. ter sido demitida, mas por ter perdido o bebê, poderia ser desligada. Isso. Só que aí vamos entender a situação, a questão de advogado mesmo, você conseguir provar que parte dessa situação influenciou na perda do bebê, né? Então é bom conversar com o advogado para entender essa situação direitinho e também saber se quer voltar para esse estabelecimento, Se né? vale a pena, Se né? vale a pena, né? Às vezes nem vale.